é a luz que nós temos que andar. Jesus é a luz. E aqui, não apartando a boca desse livro, nós continuamos aqui vendo no versículo 16, de primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque está escrito. Essa frase, que porque está escrito, é muito importante para nós. Porque o que está escrito é o que nós temos que viver. Será a prática da nossa vida. Será a bússola da nossa vida. O norte que nós temos que ler, entender, praticar e viver. Está escrito. Bom, está escrito o quê? Versículo 16 diz assim: parte B, sede santo, porque eu sou santo. E aí continua o Senhor nos chamando para andar neste caminho de santidade. No versículo 17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos, como é que diz aqui? Portai-vos todo o tempo, durante o tempo da sua peregrinação, conforme a palavra diz. Nós temos um tempo aqui na Terra. Temos um tempo. E esse tempo é a nossa peregrinação aqui na Terra. O tempo em que nós vamos viver aqui na Terra. Peregrinos na Terra. Porque agora nós somos cidadãos do céu, do reino de Deus. Nós pertencemos agora ao reino de Deus. Aqui também tem um reino de Deus e na glória tem um reino de Deus também. Mas o reino de Deus para nós começa aqui, eu tenho falado isso. Isso é muito importante. Então não adianta a gente querer viver de outra maneira e plantar mamão e colher abóbora. Não vai ser, não vai acontecer. A semente que nós vamos plantar é a semente que nós vamos colher. Portai-vos durante todo o tempo da vossa peregrinação, conforme a vontade do Senhor, não a nossa. Amém? Bom, e o 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso vil, fútil, enganoso procedimento em que vossos pais vos legaram. A tradição do meu pai, da minha família, era viver assim. Meu pai adulterava, minha mãe adulterava, eu também adultero. Eu aprendi assim. Meu pai fumava, minha mãe fumava, eu também virei fumante. Bebia, meu pai bebia, minha mãe bebia. E hoje eu também bebo. Quer dizer, eu aprendi a viver assim. Fútil legado dos vossos pais, procedimento dos vossos pais. Não é assim que o Senhor quer. O Senhor está te ensinando novamente um caminho em que você deve andar para receber tudo aquilo que Ele preparou para você, para mim e para nós. Só que às vezes nós ficamos agarrados, aprisionados, amarrados a tradições familiares. Tradições familiares. E isso nos leva a andar por caminhos tortuosos, caminhos enganosos, caminhos de derrota, caminho de fracasso, caminho de morte. Caminho de morte, isso é verdade. Porque o salário do pecado é a morte. Ele não faz acepção de pessoa, ele está ensinando, o Senhor está ensinando a todos que precisam conhecer a palavra, a todos que precisam ver, enxergar o caminho que Deus quer. Ele está ensinando a mim, a você, a nós, ele vai continuar ensinando, diga glória a Deus. Se você quer aprender, não aparte da tua boca esse livro aqui.
Não aparte da tua boca esse livro aqui. Foi assim que Deus falou para Josué: não aparte da tua boca o livro da lei. Não aparte da tua boca esse livro. Coma, coma, coma. O tempo todo tem que comer para aprender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, aqui no versículo 18 diz assim: fostes resgatado pelo preço de sangue do vosso fútil procedimento do legado dos seus pais. O Senhor nos arrancou desse procedimento, nos resgatou desses procedimentos enganosos, desses procedimentos que nos levavam a ser derrotado, aprisionado. É isso que o Senhor está falando aqui conosco. Saia desse engano, saia dessa mentira que falaram para você desde criança, que você viu desde criança. Agora você tem entendimento. Agora você tem conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que vai te libertar, libertar a mim, a nós. E a libertação é até Jesus voltar. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Versículo 19 diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo foi que te resgatou. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestando no final dos tempos, por amor de vós. Foi por amor que ele fez isso. Foi por amor que ele se entregou. Foi por amor que ele quis te ver livre, liberto, transformado, caminhando em direção à vida eterna. Foi por amor, porque ele tem vida eterna para dar. Jesus tem vida eterna para te dar. Como ele tem? Ele te mostra no caminho. Ele te ensina o caminho. Ele te coloca no caminho pela palavra. Aí você tem que andar. Peregrinar nessa terra aqui, como nós lemos aqui. Peregrinar andando conforme a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Eu preciso andar mais neste caminho. Eu preciso andar mais fiel neste caminho. Eu preciso andar mais perseverante, inabalável neste caminho. Sem me desviar para a direita, para a esquerda, mas continuar firme, reto no caminho com a vontade de Deus, para que eu possa conquistar tudo aquilo que foi preparado para mim e para nós. Bom, nós estamos falando de um homem que deu muito trabalho para Jesus. Pedro escreveu essa epístola aqui. Pedro, assim como eu, dei muito trabalho para Jesus para me converter. E muitos também, por cegueira, por falta de entendimento, por caminhos tortuosos que já vivemos. Temos muito trabalho para nos converter, para começar a andar neste caminho santo, porque existe o começo, meio e fim em tudo. Começar é uma coisa, perseverar é o meio. O importante é chegar lá no final. Tem que terminar bem também. Porque muitos começam e no meio do caminho se desviam. Muitos começam e desistem de andar, se deixam levar pelas coisas do mundo. Se deixam levar pelas coisas que atraem os prazeres da carne, que atraem e desviam aqueles que estavam andando no caminho que Jesus ensinou a andar. Mas porque não continuou lendo, não continuou perseverando, não continuou se esforçando, porque o reino de Deus é alcançado por esforço. Não continuou firme na fé, crescendo na fé, edificando a sua fé, se desviou. E Pedro não foi diferente. Ele, mesmo quando andava com Jesus, ele tinha umas
situações que o Senhor tinha que puxar a orelha dele. E aqui no livro de Mateus 16, versículo 22, essa aqui foi muito, muito forte. Mateus 16, versículo 22, tem uma passagem aqui que fala que Jesus falou para os discípulos que tinha que ir para Jerusalém. Tinha que ir para Jerusalém porque lá ele tinha que ter um encontro com os escribas, os fariseus, os sacerdotes, e o que iria acontecer com ele ia ser o motivo pelo qual ele veio à Terra. Está aqui. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo, filho seu, quem é o Filho do Homem? Que diz o povo? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros os profetas. Mas vós, e vocês, discípulos? Aí ele foi aos discípulos, aqueles que estavam próximos a ele, porque os que estavam distantes falaram um monte de coisa que não era nada daquilo. Que não era verdade, que não era realidade. Respondendo Simão Pedro, o Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que os revelaram, mas meu Pai que está no céu. Até aí eles estavam andando no Espírito. Estavam caminhando com Jesus, estavam andando com Jesus, vendo os milagres, vendo os sinais, vendo os prodígios, vendo as maravilhas. Estava revelando pelo Espírito. Foi o Pai que enviou, e tudo que o Pai fala ao Espírito Santo, o Espírito Santo fala a nós. E aí depois falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, continuando aqui. Versículo 18, Mateus 16, 18. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, aí Jesus declarou que ele seria um discípulo honrado, e sobre ele a igreja seria edificada. Sobre ele tinha uma responsabilidade de dar continuidade ao Evangelho, continuar pregando, continuar anunciando. Aí, no versículo 21, Mateus 16, 21, fala assim: desde esse tempo, Jesus fala para os discípulos sobre a sua morte e ressurreição. E diz assim, 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Jesus estava dizendo aqui tudo o que ia acontecer e que ele também iria ser ressuscitado no terceiro dia. Tudo aquilo que realmente era a vontade do Pai e que ele também sabia que ia acontecer com ele. Aí, o que acontece? Aí a carne falou mais alto em Pedro. Aí ele saiu do Espírito e falou pela carne. Você crê que cristão ou crente pode endemoniar? Pode. Pode, porque eu já atendi muitos cristãos, pessoas com anos de evangelho, e começar a orar e de repente endemoniar. Começar a orar e a pessoa endemoniava. Deu brecha, saiu do espírito, começou a andar na carne, e aí imagina, que aquele pecado ia ficar oculto diante de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Aí no versículo 22, Mateus 16, 22, diz assim: e Pedro,
chamando à parte, começou a reprová-lo, reprovar Jesus. Olha só, quem é Pedro para reprovar Jesus? Quem é Pedro para falar alguma coisa para Jesus, reprovar Jesus, tentar chamar a atenção de Jesus? Misericórdia, Senhor. Aí, disse assim, tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo nenhum te acontecerá. Não sabia de nada. Sabe de nada. Tem muita gente que pensa que sabe, mas não sabe de nada. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Ou seja, ele estava endemoniado. Chamou-o de Satanás, um discípulo. Olha como Pedro deu tanto trabalho para Jesus. A ponto de Jesus chamar ele de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens, ou seja, da carne. Não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens, que representa a carne. A de Deus é do Espírito, mas o homem é da carne. Misericórdia, Senhor, misericórdia. E ele continuou fazendo coisas que Jesus tinha que todo tempo chamar ele no canto e falar, Pedro, Pedro, vai devagar, Pedro. Você está muito acelerado, Pedro. Tomou alguma coisa? O que você tomou, Pedro? Por que você está assim? Por que você está agindo assim? Chegou o ponto que Jesus um dia teve que lavar os pés de Pedro. Lá em João 13. Abre lá, João 13. Pedro, sempre dando trabalho, né? João 13 fala que Pedro, Jesus lavou os pés de Pedro. Por quê? Porque Jesus sabia o que estava fazendo quando chamou Pedro. Falou, tem que lavar teus pés. Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ah, então tá lá na cabeça, lava o corpo, lava tudo. Assim aqui diz, capítulo João, capítulo 13, versículo 6. Aproximando-se, pois, de Simão, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que quer que eu faça, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, isto não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, dá logo uma geral, Jesus. Dá logo uma geral, que eu preciso de uma geral. Barba, cabelo e bigode. Era o que Pedro precisava para ele se converter. Tem horas que a gente tem que fazer uma análise da nossa vida espiritual, da nossa fidelidade com o Senhor, do temor do Senhor que nós temos que ter. Será que nós estamos tendo temor ao Senhor que nós precisamos ter? Ou estamos levando o Evangelho, a vida cristã, a vida espiritual, o nosso sacerdócio, de qualquer maneira, de qualquer maneira? Como você está andando com Jesus? Pedro estava andando com Jesus, mas está andando no oba-oba. Nós não temos que andar no oba-oba com Jesus, não. Temos que andar em espírito e em verdade. Diga, em espírito e em verdade. Quando Jesus estava no Getsemane para ser preso, chegaram os soldados para levar Jesus. E quando os soldados estavam se aproximando para pegar Jesus, o que Pedro faz? Pega a espada e arranca a orelha de um soldado romano, chamado Malco. Arranca a orelha dele. Aí o que Jesus teve que fazer? Pedro, de novo Pedro, caiu de novo Pedro, demoniou de novo Pedro.
Quantos nós conhecemos que fazem isso? Se desvia, depois volta. Se desvia, depois volta. Se desvia, depois volta. Para com isso, meu irmão. Anda firme, anda reto. Perseverante na palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Pedro endemoniou de novo ali, pediu violência. Ele queria resolver tudo na espada. Ele sacou a espada e arrancou. Ele queria acertar na cabeça, mas o soldado deu uma desviada. O soldado deu uma desviada e ele foi e acertou a orelha. Pegou de raspão na cabeça, na orelha. A orelha foi parar no chão. Jesus foi lá e pegou a orelha do soldado e botou a orelha de novo no lugar. Mais uma vez, Pedro dando trabalho a Jesus. Até quando nós vamos dar trabalho a Jesus com a nossa falta de fé, com a nossa infidelidade, sem o compromisso que nós temos que ter, não cumprindo os votos que fizemos com Jesus, negando a Jesus como Judas. Até Pedro também negou 3 vezes. Até Pedro também negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes você já negou Jesus? Eu não, pastor. Eu não. Eu não. Euzinho não. Nunca neguei, não. Olha, mentira, hein? Quando você não cumpre a palavra, quando você não cumpre os seus votos, quando você não dá seu dízimo, não dá oferta, quando você não ajuda ou socorre, não perdoa a quem precisa perdoar, quando você não ajuda o necessitado, quando você não socorre aqueles que estão precisando do seu socorro, quando você não prega a palavra, ele te chamou para pregar a palavra, chamou para o ID. E quando você não cumpre a palavra, você está negando Jesus. Aí tem muita gente dizendo, não, eu nunca neguei, não, eu não sou Judas. Eu não sou Judas. Hipócrita, mentiroso. É verdade. Aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Não há um só que não tenha pecado. Nós não vivemos no pecado. Não vivemos no pecado. Mas nós podemos tropeçar no pecado. O Espírito Santo vai nos ajudar e vai nos avisar. Olha, você errou ali. Volta lá e conserta. Volta e conserta. Volta e se acerta lá. Porque você errou ali. Nós ainda não estamos perfeitos. Nós ainda não chegamos na estatura do varão perfeito. Mas o Espírito Santo hoje nos ajuda. O Espírito Santo nos avisa quando nós erramos. E aquela campainha fica pé diante de nós. Olha, está errado isso. Você não fez o certo. É assim que acontece. Você não fez o certo, você vai lá e se conserta o erro que você cometeu, a injustiça que você cometeu. Conserta lá com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, você não fez o certo. O Espírito Santo nos incomoda. Diga glória a Deus. Pedro, estamos falando aqui de Pedro, um homem igual a nós, que andava com Jesus. Nós andamos com Jesus. Que andava com Jesus, estava começando a aprender o caminho santo, começando a aprender a caminhar em santidade, começando a andar conforme a vontade de Deus. Mas ele caía, endemoniava, se desviava. Mas vai chegar uma hora em que as coisas vão mudar. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele encontrou os discípulos aonde? Tinham voltado para a antiga profissão. Tinham voltado para lá, para pescar de novo. E Jesus tem um encontro com os discípulos lá na beira da praia.
Ele estava lá na praia, preparou um peixinho, aí os discípulos estavam pescando lá mais para dentro do fundo do mar. E aí, os discípulos chegaram. Aí viram que era o mestre. Quando chegaram que era o mestre, aí começou aquele papo, né? Aquele conserto, aquele ajuste de conta. Teve um ajuste de conta ali com o Pedro. Pedro tinha negado 3 vezes. 3 vezes ele negou. E 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? Diga misericórdia, Senhor. Vamos lá, João 21. João 21, capítulo 21. Para você entender o que aconteceu ali. Ah, Senhor. Pedro é interrogado por Jesus 3 vezes. Depois de terem comido, eles fizeram aquele lanchinho de peixinho ali na beira da praia, uma fogueirinha. E aí Jesus começa a conversar com os discípulos. Assim como nós conversamos com Jesus nas nossas orações, ele também conversa conosco através do Espírito Santo. Ele também fala ao nosso coração, ele também fala ao nosso entendimento, ele também fala ao nosso conhecimento da palavra. E aí nós vamos ver o que aconteceu aqui. João 21, capítulo 21, versículo 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Foi a primeira vez. Para anular aquela primeira vez que Pedro negou antes que o galo cantasse 3 vezes. Simão, você me ama mesmo? Antônio, José, Joaquim, Felipe, Maria das Graças, Maria das Dores, Maria da Ajuda. Você me ama? Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Elisa, Joana, Benjamin, tu me amas? Quem está ouvindo agora, você ama Jesus? A quem está ouvindo essa palavra agora, você ama Jesus? Apacenta as ovelhas. Aquelas que estão perdidas da casa de Israel. Apacenta essas ovelhas. Resgata essas ovelhas. Você tem um conteúdo, você tem os princípios. Nós temos os princípios. Nós temos dentro de nós a palavra de vida. A palavra que gera vida. A palavra que transforma a vida. E aí diz aqui a segunda vez. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu de novo. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia, cuida. Quem pastoreia, cuida. Quem pastoreia, cuida. Toma conta, trata, cura as feridas, sara as feridas, alimenta, edifica, sustenta. Senhor, e a terceira vez, primeiro, apacenta os meus cordeiros. A segunda vez, pastoreia as minhas ovelhas. A terceira vez, no versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, sempre a mesma coisa. Tu me amas? Pedro
entristecido por ter tido pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Será que Jesus está falando isso com alguém? Eu tenho certeza que Jesus está falando isso com alguém. Para apacentar, cuidar, tratar, curar as feridas do corpo, da alma, do espírito. Começando primeiro dentro da sua própria casa. Porque a nossa primeira igreja é dentro da nossa casa. Nós mesmos ferimos os nossos familiares. Nós mesmos causamos feridas nos nossos relacionamentos mais íntimos. Pai, esposa, filho, irmão, irmã, aqueles que estão ao nosso redor. Começa por nossa casa. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Que a nossa primeira igreja é a nossa casa. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Pedro deu muito trabalho, diga, igual a mim. Igualzinho a mim. Pedro deu muito trabalho. Eu também dei muito trabalho para Jesus, mas um dia ele me alcançou de jeito. Ele foi espremendo, estreitando o caminho, até que não tinha mais para onde ir, para fugir. Tinha que cair na real, a ficha caiu e não tinha mais condições de viver como vivia. Ou eu me convertia ou eu morria. Ou eu me convertia ou eu continuava sofrendo. Ou eu andava verdadeiramente conforme a vontade de Deus, ou eu ia viver eternamente doente, enfermo, aprisionado, enclausurado, amarrado, acorrentado. E aquilo já não fazia mais parte da minha vida, eu não queria mais aquilo da minha vida. Então, o Senhor começou a reinar na minha vida. O Senhor começou a reinar porque eu quis, eu permiti, eu deixei o Senhor. Eu falei, Senhor, entra na minha vida. Entra na minha casa, na minha família, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Toma todo o meu ser. Mexe com a minha estrutura. Começa a transformar o meu interior. Transforma a minha vida. Eu não quero mais saber dessa vida de derrota, de vergonha, de tristeza, de perda, de roubo, de vergonha. Eu não quero mais essa vida. Eu quero uma vida transformada. Eu quero uma nova vida. Foi aí que a minha vida começou a mudar. Eu tenho certeza que você que está ouvindo essa palavra hoje também pode ser alcançado por Jesus, porque Ele quer andar contigo, caminhar contigo, te ensinar um novo vivo caminho, o caminho da vitória. Amém? Eu quero que você agora que está ouvindo esta palavra, vamos orar. E você que ainda não aceitou Jesus, ou você que está precisando fazer uma nova aliança com Jesus, uma aliança de um voto que não vai ser quebrado, um voto que vai ser fielmente honrado. Vamos renovar a nossa aliança? Você que não precisa renovar a aliança, você que precisa se converter, se entregar para Jesus, você que nunca experimentou o poder, as maravilhas do reino, da palavra, o sobrenatural da palavra, os milagres da palavra, os sinais, os prodígios, as maravilhas, é hora de você dar um basta nessa vida, velha vida, de derrota, de tristeza, de fracasso, para começar a andar em uma novidade de vida. Para vencer, viver, vencendo as suas lutas, derrotando os seus inimigos, tomando posse das bênçãos que você tem direito. Herança!
Herança que o Senhor deixou para você. Vamos orar agora. Você que precisa fazer uma aliança, ou você que precisa entregar sua vida para Jesus, fale comigo agora. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador, autor e consumador da minha fé. E eu Te peço agora, Senhor Jesus, toma minha vida, toma a direção da minha vida. Me leva, me conduz pelo novo e vivo caminho. Escreve o meu nome no livro da vida para que eu possa receber a salvação. Escreve com letras de fogo no Espírito Santo de Deus, para que ela possa estar gravada todos os dias da minha vida e que nunca possa ser apagado, Senhor, porque eu quero andar contigo até o final da minha vida, os últimos dias da minha vida, ou até a sua volta. E você que precisa renovar a aliança com o Senhor, Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo agora. Renovo, Senhor, meus votos de Te seguir, de Te honrar, de andar em espírito e em verdade, de praticar a Tua palavra, de viver verdadeiramente a Tua palavra, não me desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu possa permanecer firme e inabalável sobre a rocha da Tua palavra. Em nome de Jesus. Renova, Senhor, esta aliança interminável, Pai, porque a aliança não tem fim. Renova, Senhor. Renova a aliança. Eu quero renovar agora. Eu declaro aqui, eu ligo aqui na terra agora o que está sendo ligado nos céus. Mateus 18 fala assim, que ligado na terra será ligado nos céus. Então nós ligamos aqui na terra a renovação de cada aliança de um de nós. Eu também renovo a minha, Senhor. Renova a minha aliança, está agora contigo. Renova, Pai, a minha aliança está contigo.